vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim você vai conferir notícias especiais sobre o julgamento do caso Henri Borel. Leniel Borel diz estar triste com mentiras contadas. Promotor fala sobre depoimentos parciais e ensaios no julgamento. Será que choro de Monique e Jairinho eram sinceros? Será que comoveu a juíza? E vocês? E mais bate-boca entre advogado e juíza marcam a audiência que ouviu as testemunhas de defesa. Então se prepara e vem com a gente saber de tudo que é destaque nos noticiários no dia de hoje e todas as repercussões no caso do menino Henri Borel. Desde já quero a sua participação, comentando cada um desses fatos durante esse rito jurídico que estamos acompanhando. Ele lembra um julgamento e pode determinar se o casal, acusado de homicídio triplamente qualificado, cometeu algum crime contra a vida, outros tipos de crime e se vai a júri popular ou não. E vejam o que disse Leniel Borel, pai do menino Henri Borel, disse que está sentindo apreensivo e triste com o que, segundo ele, são mentiras contadas em depoimentos. Ele ainda diz que não tem medo de Jairinho nem do pai dele, o coronel Jairo, e afirma que a ex-assessora Cristiane foi uma das articuladoras de Jairinho. Leniel diz ainda que, como pai, gostaria de estar dentro do tribunal para acompanhar a audiência, podendo contribuir de alguma forma para que a justiça seja feita, mas foi aconselhado pelo Ministério Público e seus advogados a não entrar por se tratar de uma testemunha e assistente de acusação. Veja o que ele comentou: tudo que possa atrapalhar, embasar ou que possa comprometer a justiça para meu filho, eu não irei fazer. Se a minha presença lá dentro pudesse comprometer de alguma forma ou anular o meu depoimento, eu ficarei aqui embaixo e aplaudirei de pé a justiça sendo feita. Eu estou apreensivo pelas mentiras que ouvi, estive no hospital e no IML. O coronel Jairo colocou um monte de mentiras em seu depoimento. Disse estar em lugares que ela não estava, coisas que sequer existiam, verdadeiras presunções e indução. Bom, pessoal, é muito complicado o pai de Henri ter que ouvir essas mentiras do lado de fora do Tribunal de Justiça e não poder desmentir o que foi falado nos depoimentos a favor de Monique e Jairinho, mas faz parte do processo. E o promotor de justiça diz que os depoimentos foram parciais e ensaiados e que o caso pode ir a júri popular. Sobre os depoimentos prestados ontem, Fábio Vieira acredita que eles foram ensaiados. O promotor vê uma parcialidade nas falas das testemunhas que foram ouvidas. Nas oitivas, as testemunhas de defesa de Dr. Jairinho, por exemplo, o descreveram como um homem carinhoso, amoroso e incapaz de matar uma mosca. As falas foram bem diferentes do contexto apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que acusa Jairinho de ter matado Henri por sadismo. São depoimentos parciais que me pareceram em grande parte ensaiados, diz o promotor. Por exemplo, a Cristiane Isidoro, assessora do pai de Jairinho, o deputado estadual coronel Jairo, conta em detalhe do dia do acontecimento uma versão benéfica aos acusados. E quando ela é questionada por pormenores do cotidiano do Jairinho, ela diz que não sabe, que não teve contato. Então a gente consegue ver que essa história toda foi bem ensaiada. O promotor vê uma distorção entre uma fala da assessora com o que a babá de Henri, Tainá Ferreira, contou em seu primeiro depoimento à polícia sobre a limpeza do quarto onde o menino estava. O promotor afirma: a Cristiane diz que a mãe ficou deitada em um chão empoeirado e por conta disso não teve a limpeza do local do crime. Quando vemos o depoimento da babá, ela diz que chegou para um dia normal e já tinham feito uma limpeza preliminar na casa. A gente vê essas contradições. Fábio Vieira ainda percebe uma mudança na alegação das defesas de Jairinho e Monique.
Para ele, quando os dois ainda estavam soltos, alegavam que a morte de Henry foi um acidente. E quando foram presos, a mãe do menino passou a culpar o ex-companheiro. E ontem, na oitiva das testemunhas, a gente percebe um retorno tanto dos depoimentos de pessoas que interessavam a Jairo como interessavam a Monique. O que percebi no primeiro momento é que as defesas começam a ensaiar uma volta a essa tese de acidentalidade, que é completamente contra tudo o que foi comprovado durante a investigação. E aí, pessoal, de acordo com a leitura do promotor, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre os depoimentos que foram prestados e qual mais surpreendeu na sua opinião. E vocês acham que o choro de Monique e Jairinho era sincero? Segundo Leniel, Monique e Jairinho choram por saberem que vão pagar pelo que fizeram. Leniel Borel, pai do menino Henry, fala sobre o julgamento do caso, o choro de Monique Medeiros e o depoimento do pai de Dr. Jairinho, conhecido como Coronel Jairo. Diz que luta por justiça todo dia, é quase uma pedrada todo dia. Para mim, ver Jairo e Monique chorando são lágrimas de crocodilo, na minha opinião. Talvez eles devem estar chorando por saberem que ficarão presos e irão ter que pagar pelo crime que cometeram e não chorando pela morte de Henry. Venho lutado por justiça desde o primeiro dia, enquanto o outro lado das famílias de Monique e Jairo estão lutando pela liberdade dos filhos e não pela memória e pela honra do meu filho, destacou Leniel. Hoje temos 100% de certeza na participação de Monique no crime que tirou a vida de Henry. É muito difícil falar para o Brasil, para todas as mães, sobre como eu, pai, entregar meu filho para a mãe, achando que ela iria protegê-lo, e saber como a Monique, como protetora, garantidora, na verdade optou não defender o filho por ganância e motivos financeiros e pessoais. Na verdade, ela optou em eliminar o filho da vida dela por estar atrapalhando e conseguir atingir os seus objetivos financeiros com Jairo. Estou disponível mostrando meu rosto para todo o Brasil e não tenho medo do Coronel Jairo ou de Jairinho. Hoje sou um pai em busca de justiça. Ressignifiquei a minha, não só em prol de justiça ao Henry, mas sim a todas as crianças do Brasil. Irei continuar na luta junto com todos os outros pais para que todos os agressores de criança paguem, assim como Monique e Jairo. É muito triste saber que uma mãe possa optar por qualquer outra coisa em troca de seu filho. Vocês acham que Monique apoiou Jairo e fez tudo isso por dinheiro? E se alguém acharia que o crime estaria tranquilo sem as testemunhas de acusação presentes, isso não aconteceu. O momento na audiência de instrução e julgamento do caso Henry foi marcado por bate-bocas entre as defesas dos réus e com a juíza. Em um dos momentos, na tentativa de acalmar os ânimos, a juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, falou para um dos advogados de Monique, mãe do menino Henry Borel, que ele tomasse um calmante. Uma testemunha foi questionada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a influência da família em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio. O promotor Fábio Vieira citou um trecho de uma carta de Monique para perguntar a Reinaldo César Pereira, tio de consideração da mãe de Henry, se ele sabia o que a família comandava em Bangu. A testemunha disse: "O que eu posso dizer é o seguinte, eles são poderosos, isso não há dúvida, poderosos politicamente em uma série de situações. Agora, dizer o que eles comandam, não posso chegar aqui e dizer, eles são donos disso ou são comandantes daquilo. Tudo que eu falo aqui amanhã ou depois pode ser usado contra mim." O advogado do ex-vereador Dr. Jairinho Braz Santana então interrompeu o depoimento, dizendo que a testemunha não poderia falar o que achava e sim o que sabia. Sem microfone e aos gritos, Tiago Minagé, que faz a defesa de Monique, disse que aquilo era um absurdo, um desrespeito com a testemunha. "O senhor está nervoso? Mas o senhor não pode ficar gritando aqui não. Já está todo mundo nervoso. Se você está nervoso, então toma um Rivotril", disse a juíza, fazendo referência a um medicamento usado como calmante. Um dos advogados pediu para que um funcionário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trouxesse água para os envolvidos no embate.
Na volta do intervalo, minutos antes das oitivas retornarem, Tiago Minagé, a juíza Elizabeth Machado Louro e o assistente de acusação de Leniel Borel, pai de Henry, riram da repercussão do bate-boca. Veja o que ele disse: acabaram de me mandar o vídeo, tá todo mundo me zoando. A senhora virou meme, disse Minagé, a juíza, mostrando o vídeo de forma descontraída, bem diferente do início da manhã. E aí, pessoal, o clima ficou tenso entre os envolvidos na audiência. E qual a sua expectativa para o resultado dessa sessão de instrução e julgamento do caso Henry Borel? E agora, após ouvir as testemunhas de defesa e acusação, a juíza Elizabeth Louro Machado, que conduz o processo, vai determinar ainda uma data para que os réus Monique e Jairinho sejam ouvidos e interrogados. Só depois ela vai se manifestar sobre a audiência de instrução e julgamento. E para você não perder nenhuma novidade, faça sua inscrição, ative as notificações e deixe aquele like que ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui no canal Suas Notícias Hoje. Nos vemos logo mais num próximo boletim. Até já!